Fala, turma implacável, meu nome é Samuel Marques, sou professor de Direito Constitucional aqui da Implacável Concursos e estamos iniciando agora o nosso evento gratuito aqui no canal do YouTube da Implacável Concursos, tratando sobre um assunto muito importante para as provas de concurso público, que é o assunto remédios constitucionais. Remédios constitucionais que tem previsão lá no artigo 5º da Constituição e sempre muito cobrado em prova. Por isso, muito importante a gente trazer aqui o raciocínio desta nossa aula, que gratuitamente a Implacável Concurso está oferecendo para você. Gratuitamente, mas a gente quer algo em troca. O que é que a gente quer em troca? O seu engajamento. E para isso, eu gostaria que você deixasse seu like no nosso vídeo, que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, ele vai ficar disponível aqui na plataforma do YouTube. Além do mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois é muito importante a sua participação e também aqui nós sempre temos conteúdo gratuito de qualidade para vocês, tá bom? Bom, como eu estava falando, a gente vai tratar dos remédios constitucionais. Remédios constitucionais, um assunto muito importante, presente lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal. É lá que a gente encontra os remédios constitucionais. E aí eu gostaria de deixar à sua disposição também o meu Instagram, @profsamuelmarques. Lá no meu Instagram você pode acompanhar outras aulas gratuitas que estarei com vocês aqui no canal da Implacável Concursos, assim como também você pode utilizar do meu Instagram lá para mandar mensagem no direct, caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo, beleza? Bom, pessoal, a gente vai começar a tratar sobre o artigo 5º da Constituição em respectivo aos remédios constitucionais, e a gente vai visualizar ali pontos bem importantes e objetivos no texto da nossa Constituição. E aí eu gostaria logo de destacar para vocês o que são os remédios constitucionais, tá? Para você entender, remédios constitucionais correspondem a garantias, colocar essa fundamentação para você, ó. Eles são garantias que visam efetivar direitos. A ideia dos remédios constitucionais é exatamente a compreensão de garantias, mas garantias que visam efetivar direitos. O papel de cada um dos remédios constitucionais é a efetivação de um direito específico. A gente vai encontrar isso para vários remédios constitucionais, tá? Essa mesma compreensão, na ideia de que cada um deles tem a finalidade específica de efetivar um direito específico. E aí eu gostaria até de lhe explicar um pouco melhor, até mesmo sobre a nomenclatura remédios constitucionais. Repara, a palavra remédio normalmente nos lembra aquele produto farmacêutico, né? O remédio é aquilo que a gente utiliza para poder se reabilitar de determinada doença, de determinada enfermidade. Não é assim que funciona? Você vai imaginar exatamente essa mesma condição, só que em relação aos seus direitos. A nossa Constituição, ela traz uma série de direitos. Esses direitos, eles normalmente devem ser respeitados. Mas o que é que acontece a partir do momento em que um desses direitos ele é ferido? Você tem que restaurá-lo. E aí o que é que você vai fazer para restaurar? Você vai se utilizar de um remédio constitucional. A ideia é exatamente a mesma, pessoal. Os remédios constitucionais são instrumentos utilizados para restaurar direitos que foram feridos. Por isso que a gente visualiza que os remédios constitucionais são garantias que visam efetivar direitos. E aí eu quero colocar para vocês aqui logo todos os remédios constitucionais à sua disposição. São esses 7 aqui indicados. Nós temos o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção, a ação popular e esses outros dois que nós não podemos esquecer, que são o direito de petição e o direito de certidão. Cada um deles tem a finalidade específica de efetivar um direito em específico. E nós, nesta aula gratuita, vamos resolver questões para evidenciar essas finalidades e assim melhor entender e visualizar na hora da prova quando se aplica cada remédio constitucional, tá bom? E aí é o seguinte, só para a gente logo visualizar um exemplo. Habeas corpus é um remédio constitucional, talvez o remédio constitucional mais cobrado em prova, e por isso ele acaba tendo uma maior importância para todos nós. O habeas corpus, você deve saber que ele serve para proteger um direito chamado por liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção corresponde aos direitos de ir, de vir e de permanecer. Tudo bem. E aí o que é que acontece? A liberdade de locomoção é garantida para todos. Mas o que é que acontece a partir do momento em que esse direito é ferido? Olha, se ele foi ferido, eu tenho que utilizar de um remédio para restaurar essa liberdade. Esse remédio é o habeas corpus. Então é na mesma perspectiva que a gente vai entender para os demais. Assim, então, a gente vai visualizar o porquê dos remédios constitucionais, que são garantias que visam efetivar direitos. Mas aí eu trouxe para vocês
essas listas de remédios constitucionais e coloquei em duas colunas distintas, não foi? Por que eu fiz isso? É porque eu quero destacar para vocês, inicialmente, que esses 5 primeiros remédios constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular, são remédios que nós chamamos por remédios da via judicial. Já ouviram essa expressão? Já os outros dois, direito de petição e direito de certidão, eles são remédios considerados como da via administrativa. Professor, o que é que significa ser da via judicial e o que é que significa ser da via administrativa? Vamos aqui entender juntamente, tá? Repara comigo, via judicial é aquela via que se desenvolve por meio de um processo judicial. A palavra judicial deve nos lembrar a palavra juiz, não é isso? E o juiz atua em processos judiciais. Bom, entenderemos então que esses 5 primeiros remédios constitucionais aqui, que são os mais cobrados em prova, eles se desenvolvem mediante um processo judicial. Essa é a ideia que devemos estabelecer para cá. Já quando eu falo dos outros dois, que são da via administrativa, eles não se desenvolvem por processo judicial, mas sim por processo administrativo. É esse o raciocínio que a gente deve entender, tá bom? Então, se falar na sua prova sobre remédio da via administrativa, a gente vai entender que são esses dois, direito de petição e direito de certidão, já que não existe um processo judicial para seu exercício. Já quando eu falo sobre os remédios da via judicial, eu tenho esses 5. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção e ação popular. É assim, então, que a gente deve visualizar. Perfeito? Bom, se eles são da via judicial, quer dizer, então, que eles se desenvolvem por um processo judicial. Se os outros dois, direito de petição e direito de certidão, são da via administrativa, quer dizer que eles se desenvolvem por um processo administrativo. E por uma questão até mesmo de vocabulário para você, quero trazer, pessoal, mais um termo, tá? Às vezes, em prova, eles trocam a expressão via judicial por via extrajudicial. E aí eu quero logo deixar para vocês essa informação. O termo extrajudicial corresponde à mesma coisa que via administrativa, tá bom? É o mesmo processo administrativo, esse é o processo extrajudicial. Assim a gente deve entender. Tranquilo? Bom, com essas considerações a gente já tem o suficiente para responder as nossas questões. A gente vai buscar cada uma das questões aqui, remédios constitucionais específicos e entender qual se aplica e o porquê que se aplica, tá bom? Vem aqui comigo, por favor, para a nossa primeira questão, mas antes disso, quero só pedir mais uma vez, se você não deixou seu like, deixa seu like aí no nosso vídeo para ajudar a gente a compartilhar o máximo possível esse vídeo aqui, a engajá-lo, pois é isso que a Implacável Concursos quer em troca. A gente está oferecendo aulas gratuitas quase que diariamente e por isso a gente quer que você mostre o engajamento, para a gente perceber que de fato vale a pena dispor essas aulas gratuitas, tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa primeira questão. Questão essa que foi cobrada recentemente na prova da Guarda Municipal de Fortaleza, no Ceará. Olha lá, João, guarda municipal, foi preso em flagrante por ter cometido um crime fora do horário de serviço, enquanto estava de folga. Após a prisão, João foi mantido preso por tempo indeterminado, sem ter sido apresentado à autoridade judicial competente. Com base nos direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição de 88, qual é o recurso que João pode apresentar para garantir sua liberdade? É o seguinte, tá, pessoal? João foi preso e a gente sabe que existem direitos fundamentais aplicáveis aos indivíduos presos. Dentre eles está lá o artigo 5º, inciso 62, que diz que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou pessoa pelo preso indicado. Não é assim que funciona? Tudo bem. E aqui no enunciado da questão mostrou que ele não foi comunicado essa prisão ao juiz. Logo, o que foi que aconteceu? Uma ilegalidade. Nós temos então, pessoal, uma situação em que a liberdade de locomoção ela foi restringida por uma ilegalidade. Aí eu pergunto, qual é o remédio constitucional que se aplica a partir de uma restrição à liberdade de locomoção de forma ilegal? É o mandado de segurança? É não. Mandado de segurança a gente vai estudar e vai entender que ele serve para proteger direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus ou por habeas data. No caso, a proteção da liberdade de locomoção se dá por meio desse remédio famosíssimo chamado por habeas corpus. Não é o mandado de junção. A gente vai entender que o mandado de junção serve para questionar a falta de norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. E também não é o habeas data, pois o habeas data ele visa conhecer, retificar ou ampliar informações
pessoais. E aí, de fato, nós temos o item B como a resposta da nossa primeira questão, habeas corpus. Só que eu não quero só responder a questão. Como você deve saber, as nossas aulas, elas não são pautadas só na resolução de questões, mas sim no fato de extrairmos o máximo possível de cada questão, para que assim a gente possa revisar sobre assuntos importantes. E aí, quanto a essa primeira questão, eu quero falar com vocês sobre o chamado habeas corpus. Devemos entender que o habeas corpus é um remédio constitucional importantíssimo, muito cobrado em prova, é o mais cobrado em prova, sem dúvida, que tem previsão lá no artigo 5º, inciso 68 da nossa Constituição. E aí eu pergunto para você, para que serve o habeas corpus? Bom, o habeas corpus ele serve para proteger a liberdade de locomoção. Essa é a finalidade do habeas corpus. Ele serve para proteger a liberdade de locomoção. Professor, o que é que significa a liberdade de locomoção? Liberdade de locomoção, para quem não sabe, é um direito presente no artigo 5º, inciso 15, que corresponde a 3 exercícios de direitos específicos. Quais são eles? Os direitos de ir, de vir e de permanecer. Isso é a liberdade de locomoção. O habeas corpus se aplica para a proteção desta. Mas cuidado, o habeas corpus protege a liberdade de locomoção, mas não a qualquer custo. Conforme indica a nossa Constituição, ele protege a liberdade de locomoção, mas quando por ilegalidade ou abuso de poder. Então, ele protege a liberdade de locomoção quando por ilegalidade ou abuso de poder. É isso que a gente encontra para a utilização do habeas corpus. Então, a gente deve tomar cuidado, porque é óbvio que o habeas corpus ele não protege a liberdade de locomoção a qualquer custo. Basta você observar a seguinte situação. Se o indivíduo é preso porque cometeu um crime e a pena prevista para esse crime é a prisão, obviamente essa prisão não é ilegal. E se o indivíduo é preso e no ato da prisão não houve nenhum abuso de poder, obviamente ela não é abusiva. Se eu tenho uma prisão que não é ilegal nem é abusiva, cabe habeas corpus? Cabe não. A gente deve tomar cuidado. O habeas corpus somente é cabível quando a restrição à liberdade de locomoção foi ilegal ou abusiva. É esse o raciocínio que devemos entender. Logo, o gabarito da nossa primeira questão, de fato, é o item B de bola, assim nós devemos assinalar, tá bom? Olha que interessante, né? Aqui está o habeas corpus, raciocínios importantes que a gente deve lembrar para assim identificá-lo na hora da prova. E eu passo com vocês agora para a nossa segunda questão. Olha essa nossa segunda questão, pessoal, foi cobrada pela Banca FCC também em 2023. Nas nossas questões, logo para explicar, eu trouxe bancas variadas sobre concursos variados, já que o nosso intuito é visualizar como é cobrado remédio constitucional em prova. E aí você vai perceber que as bancas, elas costumam até mesmo entrar ali num consenso, num tipo de cobrança. A gente vai perceber que é sempre muito semelhante, tá bom? Então você pode ficar à vontade e responder questões de banca, qualquer banca, sobre remédios constitucionais, já que a perspectiva de cobrança ela é bem semelhante para cada uma delas, beleza? Bom, vem aqui comigo, por favor. Essa prova aqui foi de técnico judiciário, lá do TRT da 18ª região, tá bom? Olha lá, ó. Josafá não possuía acesso às informações sobre sua pessoa, contidas em bancos de dados de determinada entidade de caráter público. Josafá requereu, então, a essa entidade que lhe fosse dado acesso àqueles dados, cujo teor desconhecia, o que lhe foi expressamente negado, sob o fundamento de serem sigilosas essas informações. Nesse caso, de acordo com a Constituição Federal, Josafá poderá o quê, pessoal? Aí eu pergunto, existe remédio constitucional que viabiliza o acesso às informações relacionadas à pessoa em bancos de dados de entidades de caráter público? Existe. E aí eu quero tratar com vocês agora do nosso outro remédio constitucional da via judicial. A gente falou na primeira questão sobre o habeas corpus, agora eu vou falar de um outro remédio constitucional que você deve conhecer. É um remédio constitucional chamado por habeas data. Habeas data, que tem previsão lá no artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição. Vou colocar aqui, ó, artigo 5º, inciso 72 da nossa Constituição. Para que serve o habeas data? O habeas data, conforme diz a Constituição Federal, ele tem uma dupla função, mas implicitamente a gente consegue encontrar uma terceira função. Sabia disso?
ele serve para assegurar o conhecimento, ou seja, ele serve para conhecer. Além disso, ele também serve para retificação de dados, ele serve para retificar, colocar aqui, ó. E além disso, ele também serve, implicitamente a Constituição nos traz, para ampliar. O habeas data serve para conhecer, para retificar e para ampliar. Mas aí você se pergunta, o que, pessoal? Informações. Sabia disso? Informações. Inclusive, só para você ter noção, a expressão habeas data vem do latim. A palavra habeas corresponde a traga-me. Data, informações. Habeas data quer dizer o quê? Traga-me informações. Da mesma maneira, o habeas corpus, que a gente estudou na questão passada, vem do latim também, sabia? A palavra habeas significa traga-me. Corpus significa corpo, traga-me o corpo, a ideia da liberdade de locomoção. Habeas data é traga-me as informações, a ideia de acesso às informações. Beleza, habeas data conhece, retifica e amplia informações. Mas o ponto que você deve tomar muito cuidado na sua prova, pois é o fato mais exigido em prova, é que tipo de informação o habeas data conhece, retifica ou amplia. Conforme diz a Constituição, artigo 5º, inciso 72, conceder-se habeas data, aí a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Olha que interessante. Você sabe dizer o que é o impetrante? Impetrante, pessoal, explico para você. É aquele que impetra. E impetrar, esse termo, é um verbo utilizado para indicar quando o indivíduo ingressa com a ação de um remédio constitucional. No nosso dia a dia, a gente fala de forma bem informal. A gente diz assim, ó, eu vou entrar com o habeas data. Mas juridicamente falando, o termo adequado seria o quê? Eu vou impetrar com o habeas data. É assim que a gente vai entender. Então, se o habeas data só conhece, retifica e amplia informações relativas à pessoa do impetrante, a gente vai entender um raciocínio bem interessante. Olha, se eu impetro, eu sou o impetrante. Logo, se eu só posso conhecer informações do impetrante, eu só posso conhecer as minhas informações. É daí que eu simplifico e determino que o habeas data ele conhece, retifica e amplia informações pessoais. Somente informações pessoais, tudo bem? Esse ponto é muito interessante. Mas mais interessante ainda é visualizar onde essas informações pessoais elas estão constantes. Pois, segundo a Constituição, ela fala constantes em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, as informações elas devem estar cadastradas em bancos de dados de entidades governamentais. Aqui eu me relaciono a qualquer órgão público, tá bom? Se encaixaria uma entidade governamental, seria um exemplo. Além disso, também bancos de dados de caráter público. Agora vamos observar para a questão, pessoal. A questão falou lá que Josafá ele queria conhecer informações pessoais suas que estavam constantes em bancos de dados de entidade de caráter público. Repara, se é de caráter público, é possível, pessoal, acessar as informações por meio de habeas data? É sim, está bem aqui. E se são informações pessoais, seria o habeas data o remédio constitucional aplicável. Aí vamos responder a questão. Olha lá o item A. Poderá impetrar mandado de injunção? Tem nada a ver para o mandado de injunção. A gente vai resolver questão sobre o mandado de injunção e vai entender que o mandado de injunção ele visa questionar a falta de uma norma regulamentadora. Não tem nada a ver para cá. Falso item A. Olha o item B. Poderá impetrar com habeas corpus? Meu amigo, tem nada a ver com a liberdade de locomoção, tá? Falso isso aqui. Olha o item C. Não poderá ter acesso, ter conhecimento a essas informações, dado o caráter sigiloso que elas possuem, não podendo, portanto, solicitar judicialmente seu acesso. Nada a ver. Olha o item D. Não poderá solicitar judicialmente o acesso às informações relativas à pessoa, pois a entidade governamental possui autonomia nas suas decisões. Falso. E o item E. Poderá impetrar habeas data para que lhe seja assegurado o conhecimento dessas informações relativas à sua pessoa. Eis o item que nós devemos considerar como gabarito da nossa questão. Olha como é interessante, pessoal, visualizar a impetração do habeas data de acordo com seu objeto. Habeas data serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais, somente informações pessoais. E é nessa perspectiva, então, que devemos entender. Perfeito? Item é o gabarito da nossa segunda questão. E aí eu passo com vocês já para a nossa próxima questão, mas lembra aqui do raciocínio sobre o habeas data. Agora vamos tratar de uma outra questão.
Olha que questão interessante cobrada pela banca FGV no ano de 2022, prova de escrivão de polícia da Polícia Civil do Amazonas. Olha lá, ó. Maria pretendia construir uma casa em terreno de sua propriedade. Após conferir os requisitos exigidos pela legislação, contando ainda com o engenheiro responsável, foi surpreendida com o indeferimento pelo diretor do órgão competente do município Alfa do pedido de licença para construir. De acordo com a decisão, não era conveniente para o município a concessão de licença, embora a legislação fosse expressa no sentido de que se tratava de ato vinculado. À luz desse quadro, a ação constitucional passível de ser utilizada por Maria qual é? Só para a gente entender. O que é um ato vinculado, pessoal? Ato vinculado é aquele ato que a lei determina que ele deve ser seguido de forma objetiva e de forma estrita. Quando a gente fala de ato vinculado, não cabe aquilo que nós chamamos por discricionariedade. A discricionariedade é quando o agente público ele tem uma margem de liberdade para agir de acordo com a conveniência e com a oportunidade. Se o ato é vinculado, poderia o agente público ter negado a licença dela por conveniência? Poderia não. E aí eu pergunto para você, qual seria o remédio constitucional aplicável nesse caso? Olha, esse é um ponto interessante. Se o ato é vinculado, ele determina que os requisitos exigidos são aqueles e se eles foram atendidos, eu pergunto, Maria precisa comprovar mais alguma coisa para exercer seu direito? Precisa não. E sabe o que é que acontece a partir do momento em que nós encontramos um direito que não precisa de comprovação para seu exercício? Nós temos, pessoal, o que chamamos ali por direito líquido e certo. E aí eu quero trazer para vocês a seguinte consideração. A gente vai visualizar que Maria tem o que nós chamamos por direito líquido e certo. Professor, o que é que significa direito líquido e certo? Eu vou anotar aqui para você. Direito líquido e certo corresponde não a qualquer direito, mas direito líquido e certo tem por fundamento, pessoal, o seguinte conceito. Corresponde a um direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. Repara nessa expressão aqui que eu estou colocando, tá? Ó, comprovação judicial. O que é que significa comprovação judicial? Comprovação judicial é aquilo que se faz por meio de um processo judicial para dizer que se tem um direito. Você sabe que muitas vezes em processos judiciais faz um negocinho que a gente chama por fase probatória. Existe uma fase de ilação probatória em que o juiz reúne os elementos para identificar se a pessoa tem ou não aquele direito. Mas se eu falo de um direito líquido e certo, ele não precisa disso. Por quê? Porque o direito líquido e certo é aquele direito que é incontestável. E ninguém está questionando se você tem ou não. Todo mundo sabe que você tem. O que você quer é que ele seja exercido. Então, o direito líquido e certo, a gente pode até entender que é aquele direito que já está pré-provado, cujas provas são pré-constituídas. Repara, se existe uma lei que define ali que para a construção precisa de um engenheiro e de outros requisitos, e a Maria atendeu esses requisitos, o que é que acontece, pessoal? Ela não precisa comprovar mais nada para poder exercer esse direito. Logo, ela tem um direito líquido e certo. Mas aí, eu pergunto para você, qual seria o remédio constitucional aplicável nesse caso? Vamos com calma, tá? A gente vai entender, primeiramente, que esse é o conceito de direito líquido e certo. Agora eu quero compreender com vocês, pessoal, qual seria o remédio constitucional. Bom, mandado de segurança, né? Alguns falaram aí sobre isso. Mandado de segurança seria o remédio constitucional aplicável? Olha, seria. E por que seria o mandado de segurança? A gente encontra este remédio lá no artigo 5º, inciso 69 da nossa Constituição. E seria o mandado de segurança, sabe por quê? Porque a finalidade do mandado de segurança é a de proteger, colocar aqui para você, ó, é a de proteger direito líquido e certo, é a de proteger direito líquido e certo, mas com muito cuidado você vai analisar o seguinte ponto. Proteger o direito líquido e certo, mas aquele que não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. Assim diz o texto da nossa Constituição. Então, o mandado de segurança, ele protege o direito líquido e certo, mas não qualquer direito líquido e certo. Somente aquele que não for amparado
por habeas corpus ou por habeas data. E aí eu vou dar ênfase a esse ponto aqui. Deixa eu apagar isso aqui para deixar mais claro para você. Vou dar ênfase a esse ponto aqui, que é muito importante para todos nós, e vou explicar para vocês o que é que isso significa para a nossa prova, tá bom? Pessoal, direito líquido e certo, a gente já percebeu que é todo aquele direito que não precisa de comprovação judicial para seu exercício. E o mandado de segurança protege o direito líquido e certo. Mas o cuidado que você deve ter é porque, embora o mandado de segurança proteja direito líquido e certo, ele não é o único que protegerá. Sabia disso? Para quem não sabe, a nossa Constituição ela está implicitamente, ao tratar sobre o mandado de segurança, afirmando que o habeas corpus e que o habeas data também protegem direitos líquidos e certos. Sabia disso? Repara, pessoal, quando a gente fala do habeas corpus, a gente já resolveu questão sobre ele. Para que ele serve? Ele serve para proteger a liberdade de locomoção. Tudo bem. Pergunto a você, a liberdade de locomoção é um direito exercido por quem? Por qualquer pessoa. E é exatamente assim que diz a Constituição. Se você abrir no artigo 5º, inciso 15 da Constituição, lá diz que qualquer pessoa exercerá a liberdade de locomoção. Agora observa comigo. Se a liberdade de locomoção é exercida por qualquer pessoa, eu preciso comprovar alguma coisa para exercê-la? Preciso não. Olha, eu estou no conceito de qualquer pessoa, eu sou qualquer pessoa. Logo, eu não preciso comprovar nada para poder exercer esse direito. Com isso, a gente vai entender que o habeas corpus ele protege um direito líquido e certo. Só que é o direito líquido e certo a liberdade de locomoção. Repara nesse detalhe, tá bom? E continuo com você. Falou não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Olha o habeas data, pessoal. Para que serve o habeas data? Habeas data serve para conhecer, retificar e ampliar informações pessoais. O habeas data ele tem por direito o acesso às informações pessoais. Se você abre lá no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, lá vai dizer que é assegurado a todos o acesso às informações pessoais, coletivas ou gerais. Repara, é assegurado a todos. Se é assegurado a todos, pessoal, eu preciso comprovar alguma coisa para dizer que tenho acesso às informações pessoais? Preciso não. Eu estou no conceito de todos. Logo, se eu não preciso comprovar nada, quer dizer então que o habeas data protege o quê? Um direito líquido e certo. Só que é o direito líquido e certo às informações pessoais. Com isso, o que eu estou trazendo para vocês é a compreensão de que existem 3 remédios constitucionais cuja finalidade é a proteção de direito líquido e certo. Existe um remédio constitucional que é o habeas corpus, que protege o direito líquido e certo à liberdade de locomoção. Existe um remédio constitucional que é o habeas data, que protege o direito líquido e certo ao acesso às informações pessoais. E existe o mandado de segurança, que protege qual direito líquido e certo? O resto. Repara aqui comigo, ó. Todo aquele direito líquido e certo que não for amparado por habeas corpus ou por habeas data. É daí que você vai, inclusive, anotar uma informação. A gente costuma entender que o mandado de segurança é uma ação residual. Já ouviram essa expressão, já? O que é que lembra a você a palavra resíduo? Resíduo, pessoal, nos lembra resto. Por que que o mandado de segurança é uma ação residual? Porque ele fica com o resto dos direitos líquidos e certos que não forem do habeas corpus ou do habeas data. E é esse o raciocínio que a gente vai entender. Então, o primeiro raciocínio é identificar um direito líquido e certo, que é aquele que não precisa de comprovação para seu exercício. Se não for esse direito líquido e certo a liberdade de locomoção, não cabe habeas corpus. Se não for esse direito líquido e certo o acesso às informações pessoais, não cabe habeas data. E o resto dos direitos líquidos e certos vai caber a quem? Ao mandado de segurança. É isso o raciocínio que aqui devemos estabelecer, tá bom? Então, o mandado de segurança tem essa finalidade. Agora volto com vocês para a nossa questão. A Maria, ela pretendia construir. Ela tem ali um direito líquido e certo, já que ela já preencheu todos os requisitos estabelecidos pela legislação e o ato é vinculado. Pergunto para você, feriram ou não o direito líquido e certo dela? Feriram. Esse direito líquido e certo de construir é amparado por habeas corpus? Tem nada a ver. É amparado por habeas data? Tem nada a ver. Se não é amparado por habeas corpus nem por habeas data, o que é que sobra, hein? O mandado de segurança. Então, à luz desse quadro, a ação constitucional passível de ser utilizada por Maria, qual é? Mandado de segurança. É a resposta que devemos afirmar para cá. Não é reclamação, não é ação popular.
Não é ordem de legalidade nem petição constitucional. Nós estamos diante do mandado de segurança, eis o gabarito da nossa questão. Olha que questão interessante, não é? E isso é uma questão, pessoal, que pode ser cobrada na sua prova também. E aí eu trouxe para vocês elementos suficientes para identificar quando é que é cabível o mandado de segurança. É quando tivermos um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Eis aí o ponto para a nossa questão. Tranquilo? Bom, eu sigo em frente com vocês agora, passando para a nossa próxima questão, em que nós vamos tratar de um outro remédio constitucional. Olha lá a nossa quarta questão, por favor. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que... Pessoal, o mandado de injunção é um remédio constitucional bem interessante, tá? E esse remédio, ele tem uma finalidade específica que quero aqui estabelecer para você. Conforme diz o artigo 5º, inciso 72, o mandado de injunção, ele tem uma finalidade específica que é a de questionar a falta de norma regulamentadora que prejudique direito constitucional. Vou explicar para vocês tudo isso aqui, tá bom? Então, o mandado de injunção é um remédio constitucional cuja finalidade é de questionar. Questionar o quê? A falta de norma regulamentadora. A falta de norma regulamentadora. Aí eu pergunto para você inicialmente, o que é que significa uma norma regulamentadora? Para quem não sabe, pessoal, norma regulamentadora é uma norma que regulamenta o texto da nossa Constituição, aqui no caso específico, tá bom? E o que é que normalmente regulamenta a Constituição? Seria uma espécie chamada de lei, tá? De forma abstrata, a gente pode entender que é a lei. Então, quando fala em falta de norma regulamentadora que prejudique direito constitucional, a gente vai visualizar que essa é a finalidade do mandado de injunção. E aí, a ideia qual é? Norma regulamentadora seria de forma abstrata, eu falo de forma abstrata porque eu não estou me referindo à lei no sentido estrito, tá? Mas sim no sentido amplo, na ideia de que norma regulamentadora corresponderia a uma lei. Então, a ideia que você vai visualizar para a sua prova qual é? Sempre que você se deparar com um direito constitucional que precisa ser complementado pela lei, mas ele não foi complementado pela lei, obviamente esse direito vai ser prejudicado. E se ele foi prejudicado, o que é que você deve fazer? Impetrar com o mandado de injunção. É essa a finalidade dele. O mandado de injunção é um remédio constitucional que objetivamente é cobrado em prova dessa maneira. Costuma-se cobrar só a finalidade, é o mais comum. 99% das questões envolve só a finalidade. E aí você vai identificar essa finalidade a partir do momento em que identificar a falta de uma lei que esteja prejudicando um direito constitucional. Às vezes, em prova, o examinador coloca uma situação em concreto, uma situação hipotética lá. Vai dizer que fulano de tal, servidor do município alfa, quer exercer, por exemplo, seu direito de aposentadoria. Mas para o exercício desse direito, ele precisaria de uma norma regulamentadora que o regulamente, de uma lei que regulamente. Se essa lei está faltando, qual é o remédio constitucional que fulano de tal pode utilizar? É o mandado de injunção. Então, o mandado de injunção é esse remédio constitucional que questiona a falta de uma lei que prejudique direito constitucional. E aí eu quero observar a nossa questão aqui para a gente respondê-la. Olha lá o item A. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável os exercícios das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Pessoal, isso está correto, tá? Até porque ali, quando eu coloquei direito constitucional, eu coloquei algo mais abstrato. E quando a gente fala de direito constitucional, eu estou me referindo aos direitos fundamentais, estou falando dos direitos de nacionalidade, soberania e cidadania, que estão todos regulamentados lá dentro do texto da Constituição. Então, aplica-se mandado de injunção quando a falta da norma regulamentadora ela estiver presente ali, não é isso? Bom, o item A já é o gabarito da nossa questão. Falta de norma regulamentadora seria a falta de uma lei, entre aspas, porque é a lei abstrata aqui que eu estou falando. Eu falo lei abstrato porque existe lei ordinária, existe lei complementar, existem outras espécies legislativas, mas não vem ao caso agora. Basta lembrar, se faltar uma norma regulamentadora, aplica-se o mandado de injunção. Tranquilo? Bom, esse item A é o gabarito da nossa quarta questão. Olha lá o item B. Seja denegado o habeas data proposto contra o ministro de Estado. Nada a ver. A existência de norma regulamentadora, meu amigo, existência de norma regulamentadora não, é quando há a falta de norma regulamentadora. E o item D,
seja desejável o reconhecimento erga omnes da inconstitucionalidade por omissão do Poder Legislativo. Tem nada a ver, pessoal. Até porque quando a gente fala sobre a ação do mandado de junção, ela é uma ação que visualiza somente as partes que o compõem. Os efeitos não são erga omnes, são interpartes. Professor, o que é essa expressão erga omnes? Erga omnes é aquilo que se aplica a todos, tá? No caso do mandado de junção, os efeitos são interpartes, entre as partes que propõem. E a ideia que a gente vai visualizar é que também ele não serve para declarar a inconstitucionalidade por omissão nessa perspectiva de condição erga omnes, até porque isso seria objeto para a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é outra história, que não é remédio constitucional e sim uma ação constitucional de controle de constitucionalidade, tá bom? Mas sem problema nenhum, aqui o interessante é a gente identificar a finalidade do remédio constitucional, item A é o gabarito da nossa quarta questão. E aí eu passo com vocês agora, pessoal, para a nossa quinta questão. Olha lá, ó. Joaquim é um cidadão, tomou conhecimento de que foi autorizada pelo órgão público competente a construção de vultuoso empreendimento imobiliário na sua cidade, sem que, contudo, fossem observadas as normas ambientais vigentes. Nesse caso, à luz da ordem constitucional, objetivando anular o referido ato lesivo ao meio ambiente, Joaquim deverá ajuizar. É o seguinte, tá, pessoal? Estamos diante de uma situação em que Joaquim é um cidadão. Isso já nos indica alguma coisa, não é? E o Joaquim, ele está querendo questionar, está querendo anular um ato que foi conferido pelo poder público ali, relacionado à construção de algo que vai prejudicar o meio ambiente. Nós temos um ato lesivo ao meio ambiente. A pergunta é, qual seria o remédio constitucional aplicável nesse caso? Bom, o remédio constitucional aplicável nesse caso é esse que eu vou aqui destacar, chamado por ação popular. Já ouviram falar da ação popular? A ação popular é remédio constitucional que tem previsão no artigo 5º, inciso 73. E a ação popular ela tem qual finalidade, pessoal? A finalidade da ação popular é de anular atos lesivos. Esse é o papel dela, tá bom? Ela serve para anular atos lesivos. Quando eu falo anular ato lesivo, quer dizer o quê? Acabar com um ato que esteja lesionando. Lesionando o quê? Aí a gente complementa. Atos lesivos ao patrimônio público, vou colocar aqui para você, ó. Patrimônio público, ato lesivo à moralidade administrativa, patrimônio público, à moralidade administrativa. Além da moralidade administrativa e do patrimônio público, também ato lesivo ao meio ambiente. Por isso que se encaixa esse remédio em face dessa questão, né? Ó, administrativa, ao meio ambiente, e também ato lesivo, sabe a quê? Ao patrimônio histórico e cultural. Patrimônio histórico e cultural. Aqui, então, pessoal, nós estamos diante da finalidade da chamada ação popular. Então, na hora da sua prova, você vai identificar a ação popular a partir da sua finalidade, assim como você identifica qualquer outro remédio constitucional. No caso da ação popular, anular atos lesivos, atos que lesionem ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente ou patrimônio histórico e cultural. Mas existe um ponto a mais que nós devemos lembrar aqui. Sabe qual é um dos pontos também bem cobrados em prova quanto à ação popular? É em relação, pessoal, ao que nós chamamos por legitimidade ativa. Olha, essa expressão legitimidade ativa é simples se você observar a partir de um outro termo. Legitimidade são partes, ativa é a parte que inicia. Aqui no caso eu estou me referindo à condição de autor. Quem é que pode ser autor da ação popular? É isso que eu quero responder aqui. A legitimidade ativa é a condição do autor. E aí eu pergunto, quem é que pode ser autor da ação popular? Um indivíduo, pessoal, denominado, considerado como cidadão, tá bom? A gente vai entender que o autor da ação popular é um indivíduo que é considerado como cidadão. Mas, professor, cidadão não é qualquer brasileiro, não? É não, pessoal. Muito cuidado, por favor. Sempre que a gente falar de cidadão, toma cuidado, porque a ideia de cidadania está relacionada, sabe a quê? Ao exercício dos direitos políticos. Então, cidadão no Brasil é somente aquele que exerce direitos políticos. É isso que eu quero colocar aqui para vocês, ó. É aquele que exerce
direitos políticos. Mas, professor, e o que são os direitos políticos? Direitos políticos, pessoal, são aqueles de votar e ser votado. Logo, para você exercer direitos políticos, você tem que pelo menos votar no Brasil. Se você vota, você é cidadão. É esse o raciocínio que aqui devemos entender. E aí na sua prova, o examinador ele tenta lhe confundir e vai dizer que qualquer brasileiro pode propor ação popular. Que história é essa? Nem todo brasileiro é cidadão. Basta você verificar. Uma criança de 10 anos de idade, ela pode ser brasileira, mas ela tem condição de votar? Tem não, porque para votar é que vai ser considerado como cidadão. E aí, a partir de que idade você pode ser considerado cidadão? A partir dos 16 anos, basta tirar o título de eleitor. Não é obrigado não, né? Mas pode, beleza. Aí você é considerado cidadão e aí sim você vai ser parte legítima para propor ação popular, tá bom? E aí eu tenho que lembrar de outros pontos mínimos, tá bom, pessoal? Sobre a condição de cidadão. Para ser cidadão no Brasil, obviamente, você tem que ser pessoa física. Às vezes em prova, vai falar lá que a pessoa jurídica pode propor ação popular. Aí eu pergunto, pessoa jurídica, empresa, vota? Vota não. Logo, não pode ser autora de ação popular. Tem que ser pessoa física. Segundo ponto, para você votar no Brasil, pode ser estrangeiro? Não. É exigência constitucional que você seja brasileiro. Então, olha, requisitos mínimos que nós devemos entender é que para ser cidadão, você tem que estar no exercício dos direitos políticos, ser pessoa física e brasileiro. Mas, professor, me explica melhor. Brasileiro nato ou naturalizado? Ou tanto faz? Tanto faz, pessoal. Tanto brasileiro nato como brasileiro naturalizado podem votar no Brasil, tá bom? A ideia de brasileiro, quando a gente fala de forma bem genérica assim, é porque tanto abrange o brasileiro nato como o naturalizado. Brasileiro nato e naturalizado podem votar no Brasil desde que esteja no exercício dos direitos políticos. Logo, assim eles podem ser autor da ação popular. Esse é o raciocínio que devemos aqui estabelecer. E com tais pontos, pessoal, aqui estão pontos fundamentais sobre a ação popular. E agora eu quero responder a nossa questão. Joaquim deverá ajuizar o quê? Ação popular. Não é o mandado de segurança, não tem nada a ver com ação de improbidade administrativa, não é ação civil pública, até porque isso aqui não pode ser proposto por indivíduo, nem é mandado de junção. Seria a ação popular. Resposta para a nossa quinta questão. Perfeito? E com isso, então, nós respondemos as 5 questões propostas para essa nossa aula de remédios constitucionais. A gente tratou, pessoal, sobre aquilo que mais é cobrado em prova sobre os remédios constitucionais. Você sabe que é muito importante esse conteúdo. E por meio desta aula aqui, que é atemporal, tá? Você pode assistir ela quantas vezes quiser, quando quiser, inclusive daqui a alguns anos, porque o raciocínio não vai mudar. Esta aula faz-se muito importante para o seu estudo, tá bom? Se você puder, deixa salvo aí na sua playlist do YouTube para deixar ela para pontos de revisão. É uma aula interessante em que a gente tratou de forma objetiva sobre a finalidade de cada remédio constitucional. Gostaria de pedir a você que compartilhe essa aula o máximo que você puder, manda nos grupos aí que você faz parte, manda para os seus amigos, para os seus colegas de faculdade, colegas de concurso público. E mais uma vez peço a você que deixe seu like no nosso vídeo, para a gente poder impulsionar o máximo possível vídeos como esse aqui no canal e assim a Implacável Concursos oferecer mais e mais aulas gratuitas como essa. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal, pois é muito importante você fazer parte e nós temos muitos conteúdos gratuitos aqui neste canal, não é isso? Antes de a gente encerrar, eu quero só trazer para vocês mais uma vez o meu Instagram, @prof. Samuel Marques. Caso você tenha alguma dúvida, manda mensagem lá no meu direct, tá bom? Faz o seguinte, manda mensagem lá no meu direct, o que é que você achou desta aula? Melhor, tira um print desta tela aqui, pessoal, tira uma foto nossa aí, um print, e manda lá no meu Instagram, me marca lá no Instagram, para dizer se você gostou ou não desta aula, beleza? Vai lá, tira o print. Show de bola! Eu espero encontrar vocês em outra oportunidade aqui no canal da Implacável Concursos. A gente se encontra por aqui. Um forte abraço e até mais. Valeu, pessoal. Vamos em frente.